Olá a todos, eu me chamo Lorena, eu faço parte também da equipe de formação da teologia da Paróquia Bom Pastor e eu também pertenço à Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, participo aqui em Eloy Mendes do grupo No Coração da Igreja Serei o Amor, que é um grupo carmelita descalço secular, e a convite do Padre Mário, eu vou contribuir nessa formação bíblica, já que nós estamos no mês da Bíblia. E o Vander tratou do Pentateuco, eu vou tratar agora dos livros históricos. Tradicionalmente, os livros históricos é um conjunto de 16 livros que fazem parte do Antigo Testamento, que vem logo depois do Pentateuco. Apesar de que, se a gente pegar a Bíblia e for ler a sequência dos livros, a gente vai notar que ao longo de toda ela tem como se fosse uma grande parábola histórica, mas tradicionalmente, quando se fala de livros históricos, são 16 livros. E quais são esses 16 livros? Logo depois do último livro do Pentateuco vai ser Josué, Juízes, Rute, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdras e Neemias, Tobias, Ester, Judite e Macabeus. Os 2 livros de Macabeus. Bom, os livros históricos, nós vamos encontrar o que neles? A história do povo de Deus. Então, desde a sua entrada na Terra Prometida até próximo à época de Jesus Cristo. Então, aproximadamente do século 13 a.C. até 37 a.C., até mais ou menos a tomada do reino de Israel pelos romanos. Então, vai mostrar as relações entre Deus e o seu povo através dos acontecimentos. Nós vamos poder dividir esses livros em 3 grandes grupos. O primeiro grupo seria a história deuteronomista, que se inclui Josué, Juízes, os livros de Samuel e os livros de Reis. Depois, a história do cronista, que se incluiria os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias. E por último, uma terceira categoria seria a história de pessoas como modelos de fé, que se incluiria os livros de Tobias, Judite, Ester e os livros de Macabeus, segundo e primeiro. Bom, o primeiro livro é o livro de Josué. É claro que não vai dar para aprofundar muito, né? O tempo é curto, então eu vou tentar fazer um apanhado geral. Então, o primeiro livro é o livro de Josué, da sequência dos 16 livros, e ele vai narrar uma nova etapa na história de Israel, que é a conquista da Terra Prometida e a divisão entre as 12 tribos de Israel. O livro ele vai reforçar que os israelitas não conquistaram Canaã por sua força militar, mas pela ação de Deus. Então, Deus vai pedir-lhes fidelidade pela aliança feita, né, que foi feita desde Abraão, e o próprio livro vai terminar com a renovação dessa aliança. Quando Moisés, né, lá no Pentateuco, perto de morrer, pediu que indicasse um sucessor, Deus designou Josué para essa árdua tarefa de governar o povo, zelar pela observância da lei, introduzir o povo da Terra Prometida, o povo na Terra Prometida e depois distribuí-las entre as tribos. Então, Josué ele é considerado um líder que foi enérgico, mas ao mesmo tempo muito tenaz e prudente, e ele é citado várias vezes como exemplo de uma fé íntegra, tendo sido um dos únicos homens que, tendo saído do Egito, entrou na Terra Prometida. Então, o foco principal do livro vai ser a Terra Prometida. Por quê? Porque ela figura a realidade da graça. E o que é? A graça ela é dada por Deus, mas ela é conquistada, nesse caso da Terra Prometida, pela espada das tribos, né? Pela espada, ela é conquistada pela luta do povo de Deus, né? Então Deus ele concede o dom, mas não suprime a liberdade e nem vai prescindir a iniciativa do homem. Então, porque a realidade da graça não é paternalista, não é algo passivo que se recebe, ela é um fruto do dom, ou seja, da gratuidade divina e também da atitude livre e responsável do homem em relação ao dom recebido. Então nós vamos ter
o processo da aceitação da graça, a posse e a correspondência da mesma. Então, para mostrar que Deus intervém diretamente na história do povo, são narrados episódios como a tomada de Jericó, após o cerco, a batalha de Gabaon, em que choveu granizo e Josué deteve o sol. Logo após uma introdução no capítulo 1, né? O livro ele vai prosseguir narrando a ocupação de Canaã, detalhando a entrada, depois vai ter a tomada do território no capítulo 5, vai ter um processo que nem é sempre pacífico, depois disso vai ter a distribuição da terra entre as tribos de Israel a partir do capítulo 13. E depois, no final, a renovação da aliança com Deus no capítulo 23. Então é importante ter em mente nesse livro também que nessa época não havia ainda surgido a crença na ressurreição dos mortos. Portanto, os israelitas eles acreditavam que Deus dava a retribuição ainda nessa vida, segundo a fidelidade de cada um. Então, aos justos, a bênçãos e aos ímpios, a maldição. Então, muitas vezes a gente pode olhar também no livro de Josué e ver que a descrição das batalhas, muitas vezes elas nos chocam pela brutalidade, mas a gente tem que tentar levar em conta o contexto cultural da época. Por quê? Porque cada povo, na época, julgava que a honra dos seus deuses estava em jogo. Então, uma derrota militar representava vergonha e escárnio para os deuses da nação que era vencida, assim como uma vitória significava o triunfo da divindade. No caso do povo hebreu, que é o guardião da verdade e da fé, havia o perigo de sofrer influência dos costumes pagãos, o que causaria prejuízo à fé de Israel. Então, os inimigos de Israel eram tidos também como inimigos de Deus. Então, o povo hebreu achava que o próprio Deus exigia o que nós chamamos de Herem ou Sherem, dependendo da tradução, Herem ou Sherem, que é um ato de extermínio total dos homens. Então você extermina todas as famílias, as cidades, os bens, tudo que se havia sido conquistado é exterminado, é destruído. Então essa prática ela era considerada normal pelos antigos, e essa mentalidade ela foi respeitada a princípio por Deus em suas relações com Israel. Por quê? A fim de que o povo não rejeitasse a revelação divina, e Deus foi corrigindo o povo aos poucos, até a plenitude dos tempos, em que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, nos ensina o amor pelos inimigos. Então, vai ser importante, outra coisa importante desse livro também é a figura da prostituta Raabe, que era residente de Jericó, e ela vai esconder os espiões de Josué, né? E ao mesmo tempo, por fazer isso, ela vai pedir pela sua vida e pela sua família. Então, Raabe, ela faz uma profissão de fé, revelando uma resposta exemplar de fidelidade a Deus. Então, com isso, ela é poupada, juntamente com a sua família, pelos israelitas, e ela vai passar a viver no seu meio, e posteriormente ela vai ser a mãe de Boaz ou Boaz, dependendo da tradução, que foi o bisavô do rei Davi. Então ela entra na genealogia da descendência dos antepassados de Cristo. Então ela vai ser uma das 4 mulheres pagãs que vai entrar nessa genealogia, simbolizando a universalidade da salvação. Mais tarde, os pais da patrística, Orígenes e São Cipriano de Cartago, no século II, vão dizer que Raabe é a imagem da igreja, que fora dela ninguém pode perseverar. Depois do livro de Josué, nós vamos ter Juízes. Josué havia morrido sem deixar sucessor, e após a conquista de Canaã, os israelitas eles trocaram a vida nômade pela vida agrícola e sedentária. Então, as tribos de Israel, eles se estabeleceram nos territórios, mas eles não haviam o que a gente chama de um governo central. E o único vínculo que eles tinham era a fé, a crença num único Deus, era a religião. Então, cada tribo em seu território, ele tinha seus próprios interesses e problemas, o que dava lugar ao individualismo e criava um clima favorável às invasões dos povos estrangeiros. Então, com a convivência
Além disso, com a convivência dos povos pagãos, a gente fala que levou a um sincretismo religioso, que é o quê? Os israelitas eles passaram a prestar culto e homenagem aos deuses cananeus, mais especificamente, né, o Baal, Aserá e Astarte, que eram deuses que se cultuavam para garantir a fertilidade das colheitas e a fecundidade dos rebanhos. Ao mesmo tempo que eles cultuavam esses deuses, eles faziam uma espécie de sincretismo, eles também cultuavam ao Senhor, ao Deus e único verdadeiro, e eles faziam isso da mesma forma que os pagãos faziam com os seus deuses. Então eles passaram a fazer isso em bosques, nas colinas, junto às fontes, eles cultuavam ao Senhor nesses lugares, como vai mostrar em Juízes no capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 9. Então Deus ele vai suscitar juízes em Israel, que serão os chefes de tribo, dotados por Deus com especial força e carisma para libertarem suas tribos de ataques estrangeiros e julgar as causas e litígios da população. Serão apresentados no total no livro 12 juízes. São 6 maiores e 6 menores. Os maiores são aqueles em que a história é mais detalhada e os menores são aqueles que não é tão detalhada e nós sabemos pouco a respeito. Então a história dos juízes maiores vai seguir uma certa estrutura. Então os israelitas são infiéis ao Senhor, que os entrega na mão dos invasores, os israelitas se arrependem e invocam ao Senhor, que então suscita um juiz que liberta o povo do domínio estrangeiro, garantindo um período de paz. O autor sagrado desse livro, ele vai ensinar que a opressão é um castigo da impiedade e que a vitória é a consequência do retorno a Deus, que é um princípio que deriva da ausência de uma noção de vida após a morte naquele período. Então, havia-se ainda essa questão. E os principais juízes vão ser Gedeão, Jefeté e Sansão. O livro ele cobre um período de quase 200 anos, que vai aproximadamente de 1200 a 1500 a.C., ou seja, da morte de Josué até o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. Bom, não dá para aprofundar muito, o próximo livro vai ser o livro de Ruth. Então, o terceiro livro dos livros históricos, essa história ela vai se passar também no período dos juízes. Então, Ruth vai falar de Ruth, que é uma moabita, que tinha sido desposada por Malaom, que era filho de Elimeleque, e era nascido em Belém de Judá e emigrou para Moabe por causa de uma fome que assolou a sua cidade natal. Quando faleceu o marido de Ruth, o seu sogro, ela acompanhou a sua sogra Noemi de volta para Belém para sobreviver. E lá ela foi catar espigas no campo de Boaz, né, que inclusive é filho da prostituta Raabe, que era parente de Elimeleque, e que é o falecido sogro de Ruth. Ruth, ela vai abraçar a fé israelita e vai terminar desposada por Boaz, que estava obrigado por lei a tomar como esposa a viúva de seu parente mais próximo sem filhos, que é a lei do levirato. E de Boaz e Ruth vai nascer Obed, e que é pai de Jessé, que é pai do rei Davi. Ela vai ser citada como um modelo de conduta filial e de fidelidade, em especial com a sua sogra. O objetivo principal do livro vai ser mostrar como a confiança posta em Deus é recompensada e como a sua misericórdia se estende até mesmo sobre uma estrangeira. Então, o ensinamento perene da narrativa é a fé na providência e a universalidade da salvação, que vai ser reforçada pela inclusão de Ruth na genealogia de Cristo, como nós vemos em Mateus 1, versículo 5. Assim como Raabe, né, que vai ser inclusive sogra de Ruth. Então, depois de Ruth, nós vamos ter os livros de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel. O início do livro, ele vai ter foco no profeta Samuel, e depois nós vamos ter a instituição da monarquia com Saul e Davi. Os dois livros de Samuel, eles continuam a história narrada por juízes, a partir da figura do sacerdote Eli, que era um sacerdote e juiz, até o final do reinado de Davi, passando por Samuel e Saul, ou seja, desde 1050 até 970 a.C. Os inimigos eles ameaçavam as tribos,
faltava um chefe único que mobilizasse todo Israel e garantisse tanto a unidade nacional como a fidelidade religiosa das tribos. O povo então vai pedir a Samuel um rei, e apesar de alertados por Deus, por meio de Samuel, dos inconvenientes de se ter um rei, o povo ainda assim deseja, e Deus então atende. Então, os modelos monárquicos existentes em redor de Israel implica certa divinização do rei, né? Os vizinhos dos israelitas tinham o rei um tanto como uma divindade. E adotar um rei também meio que se supunha um risco do afastamento à verdadeira fé, né, no único Deus. Então, tinha-se essa preocupação, mas Deus assente e aponta Saul como o primeiro rei, que vai ser ungido por Samuel. Saul vai pecar por desobediência e Deus vai suscitar o rei Davi, que vai ser ungido também por Samuel. E depois de Davi vai ter também o Salomão. Ser ungido de Deus é como assistido pelo Espírito Santo. Então eles são obrigados a manter-se submissos à vontade divina, porque Deus é o verdadeiro rei do povo. Então, uma característica do profeta durante o reinado dos reis é uma memória constante do senhorio de Deus, face a uma tendência de institucionalização, seguida do elemento carismático que vai ser os profetas, que vão ser o profeta Samuel e depois o profeta Natã. Saul, que é o primeiro rei, ele vai ser escolhido por Deus, precisou enfrentar várias invasões de inimigos estrangeiros durante todo o seu reinado. Como eu disse, ele vai pecar pela desobediência e foi rejeitado por Deus. E depois disso ele passa a perseguir Davi mais pra frente, né? E Saul, ele parece ter sofrido também de uma doença psíquica, né? Que sempre lhe tirava a paz. Davi, por sua vez, ele vai ser um personagem muito complexo, vai atravessar várias experiências fundamentais na sua vida. Era um pastor do rebanho do seu pai, depois ele vai passar por várias... ela vai se converter como para rei de Israel, sendo pastor do povo de Deus. Ele, ao mesmo tempo que era um homem de paz, ele combate em muitas guerras, ele é um incansável buscador de Deus, apesar que ele vai e trai o amor. E isso é uma característica muitas vezes sua, que sempre foi um buscador de Deus, ainda que tenha pecado gravemente muitas vezes. Então ele é humilde, penitente, ele acolhe o perdão divino, ele também acolhe o castigo divino e ele aceita o destino marcado pela dor muitas vezes. Então Davi, ele era um homem orante, um orante apaixonado, como vai dizer no segundo livro de Samuel, capítulo 12, que sabia suplicar e louvar, sendo-lhe atribuída a autoria de muitos dos salmos. Então, a ele que é feita a promessa por meio do profeta Natã, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, que a partir dele se fundou a esperança de um Messias, que é: teu trono será firme para sempre, como nos mostra no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. E o Novo Testamento vai se referir a essa promessa feita à casa de Davi por 3 vezes, em Atos 2, na segunda carta a Coríntios, capítulo 6, e na carta aos Hebreus, capítulo 1. E é possível enxergar em Davi uma antecipação do mistério de Cristo, eleito para a salvação de todos e como rei do povo espiritual de Deus. Depois do livro de Samuel 1 e 2, nós vamos ter os livros 1 e 2 de Reis. Então, Reis vai dividir-se em 3 partes. O reinado de Salomão, que é o seu auge, a sua decadência. Depois vai ter a separação e a história dos 2 reinos separados, que vai ser o reino do norte, que é o reino de Israel, ou que vai ser a Samaria ou Efraim, né? E ao sul, o reino de Judá, até a queda da Samaria e a deportação dos habitantes desta. Então, a história do reino de Judá até a sua destruição de Jerusalém e o exílio babilônico.
Então é importante lembrar que, tal como os livros de Josué, Juízes e Samuel, os 2 livros de Reis são fruto de uma visão histórico-teológica que entendia que os acontecimentos históricos são orientados por Deus para cumprimento do seu plano de salvação. Então, todos os reverses sofridos pelo povo são vistos como um sinal da justiça divina. Então, aconteceram porque a maior parte dos seus reis fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o pecado aí mencionado, ele refere-se principalmente à tolerância e à aceitação dos cultos prestados a deuses estrangeiros, como nós vamos ver no primeiro livro de Reis, capítulo 11, e no capítulo 33, capítulo 14, mas também vai caracterizar os atos de culto a Deus realizados em santuários fora de Jerusalém, né? E esse pecado é principalmente de Jeroboão, que é frequentemente referido no primeiro livro de Reis, capítulo 13, 14, 16, 15. Então, os reis eles são representados e julgados com base na sua atitude frente à lei do Senhor. Então, os reis da Samaria, que era o reino do norte, são condenados todos juntos já por terem seguido o modelo de Jeroboão, que proclamou a separação do reino. Os reis de Judá eles são avaliados tendo como modelo o rei Davi, que é o rei segundo o coração de Deus. Então, eles são classificados como bons reis ou maus. Salomão, né, era o filho do rei Davi. Ele foi designado para suceder o seu pai, tendo sido o último rei a governar Israel como uma só nação. Então, a narrativa de Reis vai exaltar a grandeza do seu reinado, a sua sabedoria e riquezas. Então, não vai deixar de apontar também os seus insucessos como um castigo para os seus pecados, especialmente a admissão dos cultos pagãos por condescendência a mulheres estrangeiras, como está em 1 Reis, capítulo 11. Então, uma figura importante também do livro dos reis serão os profetas. No livro dos reis nós vamos ter a figura do profeta Elias, cujo nome significa o Senhor é meu Deus, e toda a sua vida foi consagrada inteiramente a provocar no povo o reconhecimento do Senhor como o único Deus. O Eclesiástico, inclusive, diz a respeito dele, né, em Eclesiástico 48, que o profeta Elias ele surgiu como fogo e sua palavra queimava como tocha. Ele teve um encontro com Deus no Monte Horebe, tal como Moisés, né, no Sinai. Então, tanto Moisés como Elias, eles vão também estar presentes na transfiguração de Cristo. Depois do profeta Elias, ele vai ter o seu sucessor, que é o profeta Eliseu, que era o seu discípulo, ele foi autor de alguns milagres, como está em Reis 1, 19 e no segundo livro de Reis 2, e entre outros. Então, os livros dos reis, o que eles têm a nos ensinar nos dias de hoje? Principalmente, vamos relembrar a prioridade do primeiro mandamento, adorar somente a Deus. Onde Deus desaparece, o homem cai na escravidão de idolatrias. Então, hoje em dia, a vida de muitos gira em torno da busca do bem-estar e da prosperidade, o que leva o homem a distorcer a sua relação com Deus, imaginando Deus unicamente como um provedor de bens materiais e realizador de desejos. É a inversão do cristianismo, né? Uma atualização da mentalidade pagã, em que você coloca Deus a serviço dos seus próprios interesses. Então, eu ofereço algo em troca de algo que eu quero. Então, nós devemos ouvir e acolher os ensinamentos da Igreja de Cristo, a fim de que o nosso coração se converta e se volte para Deus com o verdadeiro espírito adorador, né? Como diz a Santa Madre Teresa de Jesus, né? Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, nós temos que ter a Deus como um trato de amizade, como nosso amigo. A oração, né? Ela vai falar da oração. Então, depois do livro dos reis, nós vamos ter um condensado aqui, as crônicas, Esdras e Neemias. Então, estes livros, eles constituem um conjunto chamado de obra do cronista, que vai percorrer a história da humanidade desde Adão até a restauração do povo em sua terra após o exílio, então século V a.C.
As crônicas, elas visam apresentar a grande história do povo de Israel, com destaque para as tribos de Judá, do rei Davi, de Levi, que é o do sacerdócio, e Benjamim, que no seu território se encontrava o templo. Então, o enfoque do livro é mais teológico que histórico, o que explica diversas omissões, sobretudo quanto aos pecados do rei Davi e do rei Salomão. Então ele vai apresentar o reino ideal, que vai sintetizar o passado, o presente e o futuro, projetando na época de Davi toda a organização cultural que conhece. Então a leitura das crônicas, elas vai nos mostrar a situação e as preocupações da época do pós-exílio. Então os livros eles podem ser divididos em 4 etapas: de Adão a Davi, reinado de Davi, que é a preparação da construção do templo, depois o reinado de Salomão e os reis de Judá. A sua teologia vai girar em torno do protagonismo da dinastia davídica na história de Israel, dando relevo ao culto e ao templo. O propósito central das crônicas é ensinar que a fidelidade a Deus se manifesta no cumprimento da lei e na regularidade de um culto animado pela verdadeira piedade. Seu ensinamento, sobretudo, na primazia do espiritual e sobre o governo divino sobre todos os acontecimentos do mundo, tem um valor perene. Já os livros de Esdras e Neemias vão relatar os acontecimentos relativos ao retorno do povo exilado na Babilônia para a Terra Santa e a restauração da vida religiosa e civil do povo. Vai ser aproximadamente do período de 538 a 430 a.C. Vai procurar sempre datar os fatos através de narrativas históricas. No momento em que o Edito de Ciro, que é feito em 538, autoriza os judeus a regressarem a Jerusalém para construir o templo, o retorno inicia imediatamente, mas o povo ele vai enfrentar alguns problemas. Quais são? A terra de Judá ela vai estar ocupada por povos estrangeiros que se opuseram à reconstrução da cidade do templo de Jerusalém. Enquanto isso, você vai ter os vizinhos da Samaria, que hostilizavam os recém-chegados. O contato com os estrangeiros, especialmente os casamentos mistos, e as relações comerciais punham em risco a fé dos judeus. Além disso, havia uma escassez de bens materiais, o que levava muitos ao crime e ao desânimo. Então, o povo foi superando devagar estes obstáculos, exortados principalmente pelos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias e chefiados por Esdras e Neemias. Posteriormente, então, nós vamos ter os livros de modelos de fé, que são Tobias, Judite e Esther. O livro de Tobias, Judite e Esther, os livros vão pertencer ao gênero literário que nós chamamos de Midraxe, que propõe uma história realçando os aspectos edificantes e moralizantes da mesma para a formação espiritual dos leitores. Então, estes livros eles vão se referir a episódios concernentes apenas a uma parcela do povo e não são situadas historicamente com precisão, o que inclusive trouxe algumas dúvidas sobre a sua inspiração divina, que depois foi visto que realmente era inspiração divina. Então, o livro de Tobias vai contar a história de um certo homem da tribo de Neftali, que se chama Tobit, que foi exilado para Nínive, na Assíria, com a sua família. Ele dedicava-se muito à caridade para com seus compatriotas, mas aí ele foi acometido por uma cegueira. A sua esposa, inclusive, começa a menosprezá-lo, nesse sentido, a hostilizá-lo, porque ele ainda mantinha a fé, porque naquela época era visto como uma maldição de Deus. Na mesma época, também, em Ectâbana, na região da Média, uma parente de Tobit, Sara, sofria uma opressão de um demônio, e ela era caluniada por homicídio, por causa que na noite de núpcias o marido dela sempre morria. Acho que ela casou, se eu não me engano, 7 vezes e todos os 7 morreram. Mas ela ainda assim, não tenho certeza o número exato, mas ela mesmo assim ela ainda rezava com confiança a Deus. Judite ela vai ser uma viúva israelita que vivia na cidade de Betúlia, que era uma cidade ameaçada pelo exército de Nabucodonosor, e ele era chefiado, esse exército, pelo general Holofernes. E vai ter também a figura do pagão Aquior, que vai tentar dissuadir o general, porque ele sabia que Deus de Israel defende o seu povo. Então, os judeus de Betúlia, eles estavam prestes a render-se quando Judite, uma mulher, resolveu intervir para defender o seu povo. Então, ela orou fervorosamente,
e revestiu-se com os mais belos trajes que ela tinha, ornamentos. Ela entrou no acampamento inimigo e os guardas encantados com a beleza dela deixaram ela entrar. O general Holofernes, então manda que ela resida perto da sua tenda. 4 dias depois, o general apaixonado deu um banquete e convidou Judite, no capítulo 12 a gente vê isso, e embriagado e a sós com ela na sua tenda, ele cai no sono e ela então corta a cabeça, retornando a Betúlia, o que faz os assírios baterem em retirada e leva à conversão do pagão Aquior à fé ao Deus de Israel. O livro de Esther ela vai falar de outra judia, acredito que muitos conhecem a história, que pela sua castidade e piedade se tornou um instrumento e libertação para o povo de Deus. Esther ela intercede junto a Deus, ao rei, ela se torna rainha depois de Assuero, que é o rei, repudiar a rainha Vasti, e ela intercede ao rei pelo seu povo, porque o povo havia sido condenado por um decreto real. Então, após ela ter jejuado e orado juntamente com os judeus de Susa por 3 dias, Esther ela convida o rei e Amã, que é um homem de confiança do rei, para jantar, ao qual compareceu muito bem vestida e ornada, e ajudado pela providência divina, ela consegue um decreto concedendo aos judeus a faculdade de se defenderem de seus opressores no dia previsto para o seu extermínio. O livro, a princípio, ele foi escrito para levantar os ânimos dos judeus que, após o exílio, viveram sempre sob o domínio estrangeiro. Então, seu ensinamento perene é que a providência rege os acontecimentos e cumpre seus desígnios, mesmo que tudo pareça indicar o contrário. E, por fim, os livros de Macabeus 1 e 2, que são esses livros no início nos primeiros séculos da igreja. Houve algumas dúvidas a considerá-los como parte do cânone, mas de fato não consta no cânone da Bíblia hebraica dos judeus da Palestina, mas faz parte da Bíblia do judaísmo de Alexandria, e vai se chamar Macabeus não porque fosse o nome do seu autor, mas porque Judas, o protagonista, que é um dos principais acontecimentos narrados nos 2 livros, ele é denominado Macabeu. E Macabeu em grego significa martelo. E foi São Clemente de Alexandria no século III depois de Cristo que pela primeira vez atribuiu esse título, que se tornou corrente na tradição cristã. Muito provavelmente esse nome queria salientar a sua missão, que Deus, Senhor da história, quis confiar a Judas Macabeu, De fato, corresponde perfeitamente à qualidade de chefe com que Judas é descrito em 2 Macabeus 8. Também é muito semelhante ao que se diz dos chefes carismáticos do período dos juízes e ao papel dos que ele tem, já que ele tem um papel de libertar o povo de um poder político e de uma cultura que não respeita a fé de Israel. Então, os Macabeus eles foram integrantes de um exército judeu que assumiu o controle de partes da terra de Israel, que até então era um estado cliente do Império Seleucida. Os Macabeus eles fundaram a dinastia dos Asmoneus, que governaram de 164 a 37 a.C., e reimpuseram a religião judaica, expandiram as fronteiras de Israel e reduziram no país a influência da cultura helenística. Seu membro mais conhecido foi Judas Macabeu, e assim foi apelidado devido à sua força e determinação. Os Macabeus, durante anos, eles lideraram um movimento que levou à independência da Judéia, o que fez reconsagrar o Templo de Jerusalém, que havia sido profanada pelos gregos. Após a independência, os Asmoneus deram origem à linhagem real que governou Israel, até serem subjugados pelo domínio romano em 37 a.C. Então, como nós vimos, os 16 livros vão perpassar então a história do povo de Israel, desde a entrada de Canaã até próximo ao nascimento de Cristo. Então é isso. É muita coisa, mas não dá para aprofundar tudo. Mesmo assim, eu me estendi um pouco no tempo. Espero ter ajudado nessa pequena formação do mês bíblico, para
que nós possamos ler a Bíblia, meditá-la, orar com ela, rezar e conhecer mais sobre a palavra de Deus. Fiquem com Deus.